Leitura do livro do Gênesis. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, conduziu-os até junto do homem, para ver como ele o chamaria, a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos pelo nome que o homem lhes desse. O homem chamou pelos seus nomes todos os animais domésticos, todas as aves do céu e todos os animais do campo. Mas não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem um sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela, fazendo crescer a carne em seu lugar. Da costela do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. Ao vê-la, o homem exclamou: esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Jesus, que por um pouco foi inferior aos anjos, vemo-lo agora coroado de glória e de honra por causa da morte que sofreu. Hoje era necessário que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. Convinha, na verdade, que Deus, origem a fim de todas as coisas, querendo conduzir muitos filhos para a sua glória, levasse a glória perfeita pelo sofrimento o autor da salvação. Pois aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só. Por isso, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Spirit and life, you have the words of everlasting life. Alleluia, alleluia, alleluia. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus uns fariseus para o porem à prova e perguntaram-lhe: pode o homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: que vos ordenou Moisés?
Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse o certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes: Então, quem repudiar a sua mulher e casar com a outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram a Jesus umas crianças para que ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nos. Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, não as torveis. Dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos a esta meditação do 27º domingo do Tempo Comum, ano B. Da primeira leitura até a página do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo nos convida a refletir e meditar sobre a natureza do amor, do relacionamento e da responsabilidade. A primeira leitura coloca-nos face a face com a importância da relação entre o homem e a mulher, baseada na complementaridade, na unidade e no amor, que são o fundamento do matrimônio segundo o desígnio divino. E do outro lado, o trecho do Evangelho segundo São Marcos fala-nos da questão do divórcio e do acolhimento das crianças. Ambos são assuntos delicados e complexos que afetam tanto nossa vida pessoal quanto a nossa sociedade. Na primeira leitura, ouvimos Deus falou: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe darei uma auxiliar semelhante. Sim, queridos irmãos e irmãs. O texto é muito claro. Deus falou. Não é uma iniciativa humana no amor, em cada relação. Deus, o primeiro a desejá-lo. O amor deu o primeiro passo. E este amor é Deus. É por isso todas as vezes que nossas histórias de amor não deram certo, devemos nos colocar essa pergunta: quem foi o primeiro a fazer o passo? De quem foi a iniciativa? Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe darei uma auxiliar que lhe é semelhante. De onde vêm as considerações da inferioridade da mulher na nossa sociedade de hoje? Deus disse uma auxiliar semelhante e não que será inferior ao homem. Essas não são nossas palavras, é Deus que fala. Que somos nós para dizer de outra forma o que Deus disse? Quem pensamos que somos? Com a terra o Senhor formou todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver que nomes lhe daria. E o homem deu um nome a cada um. Sim, Deus investiu do poder a sua criatura, que é o homem, sobre todas as criaturas criadas. Meus irmãos, de onde vem esse espírito
e essas leis de dar valores aos animais mais do que ao homem como eu. E a primeira leitura continua dizendo: mas depois de dar todos os nomes, o homem não encontrou uma ajuda que lhe correspondesse. Amados fiéis, ouçamos bem estas palavras de Deus. Entre todos os animais criados, o homem não encontrou nenhum semelhante a ele. Então, queridos irmãos, de onde vem essa cultura de nos unirmos aos animais? Será que é agora que acabamos de encontrar entre os animais uma ajuda semelhante a nós? Por que o homem, quando viu o leão, a cabra, o gato, não gritou: aqui estão os ossos dos meus ossos, a carne da minha carne? Mas ele gritou só quando viu a mulher. É por um leopardo, um elefante que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará a esse animal, para se tornar um com esse animal. É por isso que podemos entender as perguntas que os fariseus colocaram a Jesus. É lícito ao marido despedir a sua mulher? Meus irmãos, podemos nos perguntar hoje: Deus nos colocou nesse profundo sono. Ele pegou uma de nossas costelas e formou uma mulher, para que ao fim possamos repudiá-lo? No início da criação, Ele os fez homem e mulher. Por causa disso, o homem deixará pai e mãe e se apegará à sua mulher, não é ao seu animal. E os dois se tornarão um. Então, se eles são dois, eles serão um. Essas palavras recordam-nos que o vínculo do matrimônio é sagrado, é indissolível. Mas os fariseus insistem e enfatizam a lei de Moisés, que autoriza o divórcio. É por isso que Jesus responde que essa lei foi promulgada por causa da dureza do coração do ser humano. Mas que desde o início não foi assim. Jesus convida-nos a meditar sobre o significado profundo do matrimônio. Meu irmão, minha irmã, o matrimônio não é simplesmente um contrato social ou uma união de conveniência, mas o matrimônio é um compromisso sagrado entre o homem e uma mulher. Não é entre um homem e um homem, ou uma mulher e uma mulher, mas um homem e uma mulher. Esse compromisso é baseado no amor, no respeito e na fidelidade. Jesus nos lembra que o verdadeiro amor consiste em comprometer-se incondicionalmente com o outro, em estar presente nas alegrias e nas provações, em perdoar e levantar-se depois dos erros cometidos. O matrimônio, meus irmãos, é, portanto, um caminho de crescimento e santificação, no qual cada um é chamado a se entregar inteiramente ao outro, à imagem do amor de Deus por nós. Continuando a leitura do Evangelho, Jesus afirma que o reino de Deus pertence àqueles que são como as crianças. Isso quer dizer aqueles que acolhem a simplicidade, aqueles que acolhem a confiança e a pureza das crianças. Estas palavras de Jesus interpelam-nos sobre a nossa capacidade de acolher e reconhecer o valor de cada ser humano, especialmente os vulneráveis. As crianças, por sua inocência e espontaneidade, nos revelam a ternura e a bondade do coração de Deus. Elas nos lembram que todos somos chamados a nos tornar como criança diante de Deus, a nos abandonar à sua providência e graça. Estas palavras convidam-nos a cultivar a simplicidade, a humildade e a confiança em Deus, a abrir-nos à sua presença
e a sua palavra na nossa vida cotidiana. Porque quem recebe uma criança em nome de Deus, recebe a Deus. Com estas palavras, Jesus recorda-nos que cada gesto de amor e generosidade para com os nossos irmãos e irmãs mais frágeis e necessitados é um encontro com o próprio Deus. Cada ato de solidariedade e compaixão é uma oportunidade para manifestar o nosso amor a Deus e ao próximo, e assim para podermos participar juntos na construção do reino de Deus na terra. O Senhor esteja convosco.